Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, os teus celeiros, que Deus seja contigo. Hoje pela manhã, né, eu abri a minha Bíblia aqui em Êxodo 20 e eu achei interessante, porque hoje nós estamos vivendo, né, que os 10 mandamentos, muitos sabem alguns de cor, né? Mas não sabem o significado, né? De tudo aquilo que o Senhor falou, né? E quem tem ouvidos, né, que ouça o que o Espírito diz à igreja, né? Porque o Senhor, ele foi muito claro ao mostrar-se ao povo e mostrar o seu poder, a sua força, a sua grandeza ao criar tudo. E criou um povo, né? Também. E aqui em Êxodo 20, nós estamos estudando na escolinha sobre Abraão, né? Quando Deus manda Abraão sair da sua terra. E a gente vai chegar até aqui também, né? Não sei o tempo, o mês que a gente vai chegar, que a revistinha é trimestral, né? Mas aqui em Êxodo 20 fala sobre os 10 mandamentos, né? E o meu ex-marido, ele ficava muito preso aos 10 mandamentos, mas ele não cumpria nem a terça parte dos 10 mandamentos, né? Então ele via o amor, né, de Deus para conosco de uma forma diferente, né? Ele não realmente não entendia, né, o sentido dos 10 mandamentos. Achava que os 10 mandamentos era só aquele que a gente aprende na Igreja Católica, no Catecismo. Mas aqui na Bíblia ele fala com profundidade sobre os 10 mandamentos, né? E se mostra ao povo. E o povo tem medo, porque Deus fala através de trovões, através do fogo, e tem uma partezinha aqui que, porque eu não sei se eu vou conseguir gravar tudo, que são 26 versículos, que o povo fala que fica com medo e fala para Moisés e que o Senhor falasse através deles que eles ouviriam o que o que Deus falaria através de Moisés. Moisés seria o instrumento, a boca de Deus para este povo, mas mesmo assim o povo transgrediu, mas mesmo assim o povo vendo, o povo não obedeceu, porque eu costumo dizer que o povo é casta rebelde, né? Eu também estou incluída no meio desse povo. Eu não estou me isentando desta condição, não, porque eu sou ser humano e vivo nesta terra também. E, como todos, nós somos movidos de sentimentos e de emoções, não é verdade? Não é só eu, somos todos nós. Muitos agem mais com a cabeça, né? Com a realidade, né? São pessoas que são racionais, usa, né? E não usa o coração, o sentimento ali, usa a palavra e a palavra tem que ser cumprida e muitos agem assim na sua família, principalmente as pessoas antigas e muitos empresários também, eles agem com essa cabeça, porque os funcionários muitas vezes ele quer persuadir, né? Ali quer dar uma rasteira, pensa que vai dar uma rasteira, né? Mas eles são punidos através do desconto do seu salário, né? E procuram usar a lei para requerer os seus direitos. Muitos burlam a lei e muitos realmente têm os seus direitos burlados, né? É o contrário, né? Mas vamos aqui à palavra do Senhor Jesus, né? Êxodo 20, a respeito dos 10 mandamentos.
Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem a servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso e visito a maldade dos pais nos filhos até a quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. No 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teus filhos, nem tuas filhas, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque os 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que nele há. E ao 7º dia, descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Honra o teu pai e a tua mãe, para que prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o teu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos e o sonido da buzina e o monte fumegando, e o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. E disseram a Moisés: Fala tu conosco, e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. E disse Moisés ao povo: Não temas, que Deus veio para provar a vós e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. E o povo estava em pé, de longe. Moisés, porém, se chegou à escuridade onde Deus estava. Então disse o Senhor a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: Vos tende visto que eu falei convosco desde os céus. Não fareis outros deuses comigo, deuses de prata ou deuses de ouro, não fareis para vós. Um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos e as tuas ofertas pacíficas, e as tuas ovelhas e as tuas vacas, em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome. Virei a ti e te abençoarei. E se me fizeres um altar de pedra, não o farás de pedras lavradas. Se sobre ele levantares o teu burril, profaná-lo-á. Não subirás também por degraus no meu lugar, para a tua nudez não seja descoberta diante deles. Amém? Aqui, quando o povo saiu do Egito, que eles atravessaram o Mar Vermelho, Deus falou com o povo, porque o povo vivia na escravidão ali no Egito, e os antigos falaram, né? Lembraram do Senhor Deus e começaram a clamar. E Deus, né, usou Moisés, que era para estar morto, né? Porque Faraó havia dado uma ordem que todo o menino
né? Todo homem, menino, um homem, né, macho que nascesse, fosse jogado aos rios, né? E deu ordem às parteiras para que isso acontecesse. Mas a mãe de Moisés, né, Joquebede, uma grande mulher, ela deu à luz a um lindo menino. E o que ela fez? Ela escondeu o menino, mas não conseguiu esconder por muito tempo. E Moisés foi parar na casa de Faraó, porque ela fez, né, um cestinho de junco e betumou ele, né, e colocou no rio, no meio do junco, porque o menino já tinha 3 meses, já não tinha como escondê-lo mais. E os guardas viviam na aldeia onde moravam os hebreus, né, para ver se tinha choro de criança, para saber se tinha alguma criança. Se fosse menina, ficaria viva, mas se fosse menino, seria jogado no rio Nilo para ser comido pelos crocodilos. E nisso a mãe de Moisés, sabiamente, né, guiada pelo Espírito Santo de Deus, colocou o cestinho no meio do junco e a filha de Faraó foi se banhar no rio. E as suas servas, né, o acompanhavam e se banhavam também, mas elas não viram e não ouviram o choro do menino. E a princesa, filha de Faraó, ouviu e recolheu aquele cestinho. E Miriam, que era irmã de Moisés, vigiava de longe e falou para a senhora, para a princesa, que ela poderia levar o menino para que uma das servas hebreias o amamentasse. E ela assim o fez e ainda pagou, né? Pagaria. Você faria isso? Ela disse sim, né? Pegou o cestinho, pegou o irmão, né? E levou até a sua mãe, e a sua mãe o criou até a idade do desmame e devolveu à filha de Faraó. E ele foi criado no Egito, dentro do palácio, e aprendeu tudo sobre armas, tudo estudou, era um homem sábio, né? Porém, era gago. E havia uma disputa entre Moisés e o filho de Faraó, mas foram criados como irmãos. Mas teve um tempo, né, que o povo clamou, que Deus ouve o nosso clamor. Não canse de clamar, não canse de orar, né? Quando os teus lábios cansar, quando os teus joelhos ficar calejados, faça como Ana, que Ana foi tida como embriagada. Ela não conseguia mais orar, só balbuciava os seus lábios, né? Porque ela chorava, ela pedia pelo um filho, né? E assim o sacerdote Eli o abençoou. Então, continue no seu propósito, continue na sua oração, porque como Deus visitou aquele povo, né, que sofria, que era escravizado ali, porque José já havia morrido, né? No tempo que José estava vivo e aquele faraó morreu, né? Ele se levantou outro faraó e eles foram escravizados, porque o povo hebreu cresceu de uma maneira forma e se multiplicou muito rápido, né? E o povo, os hebreus, era bem maior do que os egípcios. E eles começaram a escravizar o povo. E o povo padeceu. Então, depois, para que o povo fosse liberto, saísse do Egito, né, aconteceu muita coisa mesmo. Mas quando o Senhor fez o povo atravessar o Mar Vermelho, né, a seco, e ele se apresentou a Moisés e se apresentou ao povo também, para que o povo visse que ele era Deus, que ele era o Senhor, que ele era o Deus Criador. O povo temeu, teve medo, né? Teve temor, né? E pediu, né, que Moisés, que falasse através de Moisés, se afastaram. Mas só que ele não, Moisés disse: "Não temas", mas eles não, com o tempo, né,
enquanto eles estavam vindo ali, mas quando Moisés subiu ao Monte Sinai, que para receber as tábuas da lei, para que trouxesse a memória, para que eles vissem, o que eles fizeram? Fizeram um burrico de ouro, uma vaca, né? E foram adorar, porque eles queriam um Deus, uma coisa, eles estavam contaminados com os costumes do Egito, porque eles adoravam a imagem, né? Então eles não tinham estado completamente liberto. Eles tinham visto o que Deus tinha feito, mas ele dentro deles o Egito não saiu. Eles saíram da terra do Egito, mas o Egito não saiu de dentro deles, né? Então eles fizeram isso para que fossem para ter, porque ele queria um Deus visível, mas quando Deus se apresentou ao povo, o povo temeu, mas depois esqueceu, porque e também não ouvia Moisés, e muitas coisas se sucederam. E hoje, meu irmão, acontece assim na nossa vida também. Se você for, isso daqui foi o Velho Testamento, na criação de tudo, no começo de todas as coisas. Mas hoje também acontece, a gente fica analisando e lendo, a gente vê que o que está acontecendo na nossa nação, no nosso país, não é diferente, né? A matriz africana, né, que aqui antigamente sacrificava, né, animais ao Senhor, fazia-se um altar. E hoje as matrizes africanas, né, eles fazem isso porque eles eram escravos e eles não poderiam estar num templo adorando ao Senhor, né? Então eles tudo aí eles fazem. Quer dizer, assim como Satanás foi expulso, né? E ele se transformou em uma serpente, né? Para falar com Eva, e no paraíso os animais falavam, né? E a serpente falou e Eva acreditou, né? Se transformou, é, porque ele se transformava em multiformas, né? Assim como o Senhor, né? Ele pode falar conosco de multiformas, né? Mas a palavra é viva e eficaz, porque eu estava me exercitando e nós estamos estudando, né, sobre Abraão, né, a criação, ali, quando Deus chamou o Abraão, né? Então isso está muito nítido. Então, assim, você vai revivendo, Deus vai trazendo à tua memória aquilo que você já leu, aquilo que você já estudou, porque tem que trazer na memória, como diz o profeta Jeremias, aquilo que nos dá esperança. Se nós ouvirmos e vivermos e procurarmos estar, né? Porque hoje o que mais se faz é matar o outro, matar o irmão, né? Não matarás, é o que mais se faz, né? Marido matando mulheres, né? Matando filhos, se suicidando, tirando sua própria vida. Adulterais, então, nem se fala, né? O adultério hoje é incontável, né? E não furtar. Ixi, nossa, como isso acontece, né? E falso testemunho contra o seu próximo, para alguém crescer, subir na vida, empresas principalmente. Nossa, o que mais acontece? Ai, Jesus, misericórdia, né? Eu já sou aposentada, eu trabalhei em várias empresas, já vi várias situações, né? Vivi várias situações também, né? E a gente tem. E o que o Senhor nos orienta? Se afastar da aparência do mal, né? Aquele. Quando a gente via um colega furtando alguma coisa, né? Se afasta. Se afasta, não veja. A gente tem, em certos lugares que nós entramos, nós temos que ser cego, surdo e mudo e fazer o nosso trabalho, a nossa parte. Entendeu? O bom relacionamento com o seu colega é bom dia, boa tarde.
Olha, está na hora do almoço, vamos tomar aquele cafezinho, aquele bate-papo. A produção tá boa, né? A máquina tá maravilhosa, né? E basta. Não tem que estar falando da sua vida particular, não tem que estar falando da sua intimidade. O seu lar é o seu santuário, é a sua primeira igreja, entendeu? E ali tem que ser intocável. O único que pode entrar na sua casa, ter liberdade é o Espírito Santo. Se você prosseguir assim, muitas coisas você evitará. Pena que a gente lê muito, né? Entende, mas o pior, não obedecemos. Sabe por quê? Nós somos casta rebeldes, nós somos rebeldes. E muitas vezes nós nos revoltamos, nós não nos conformamos com o pecado, nós não nos conformamos com situações que nós vivenciamos, que às vezes nós não estamos, nós somos colocados dentro da situação. E a gente, muitas vezes, sem nós está sabendo, aconteceu alguma coisa na empresa, você está dentro, você faz parte da equipe, entendeu? E você não sabe nem o que aconteceu. É por aí, sabe, meus irmãos? Então, por isso que nós temos que estar revestidos, né, da armadura do Senhor. Precisamos examinar as Escrituras, precisamos buscar o Senhor em primeiro lugar, para que nós estejamos, né, preparados, né? Porque nós não sabemos, né? E em Provérbios 27 fala, né? O primeiro versículo. O que tenha que fazer, faça hoje, porque nós não sabemos o dia de amanhã, porque o dia de amanhã pertence ao Senhor, porque Ele é dono de tudo, Ele é o dono da nossa vida, Ele é que sopra o oxigênio em nossas narinas todo dia, né? Ele soprou as narinas, soprou o oxigênio, eu estou aqui, estou de pé, né? Despertei. Eu poderia ter deitado, dormido e o Senhor ter me recolhido, mas a misericórdia dele, né, tem me sustentado e diz que não é o tempo. Tem muita coisa acontecendo na minha vida, coisas que eu não gostaria de vivenciar, coisas que eu não esperava vivenciar, coisas que eu não desejei, coisas que muitas vezes eu falei a verdade, porque a nossa vida tem que ser pautada na verdade, mas tem pessoas, né, como na igreja diz, tem muitos crentes mimimi, e nós somos vasos de barro, né? Matéria bruta, feita pelo Senhor. Mas agora tem vasos de cristal, vaso de vidro, vaso de louça, né? Vasos, diversos tipos de materiais, né? E assim a gente compara com a vida cristã, com várias pessoas, até mesmo dentro da nossa família, que não tem estrutura para ouvir a verdade, né? Porque houve uma situação entre eu e meu filho, a qual me magoou bastante, mas ele ocultou o seu sentimento e deixou para falar numa hora imprópria, porque se ele tivesse falado no momento certo, na hora certa, muitas coisas teriam sido evitadas entre eu e ele, né? E isso abalou a minha estrutura emocional, psicológica, né? E com certeza ele ficou bem na situação porque ele estava engasgado, mas ele nunca falou aquilo que sentia, né? Então a verdade, eu sempre digo, a verdade tem que ser dita, nua e crua. Para quê? Para que nós não venhamos sofrer abalos mais tarde, para que a nossa casa venha ruir, venha se destruir, porque a mágoa, aquilo que a gente guarda, a mágoa, a raiva, né, os sentimentos, coisas que a gente não fala, porque dentro da nossa família, dentro da nossa casa, é a nossa intimidade.
nós temos liberdade de falar. O pai vai dizer que não aceita, ou corrigir, vai dizer que não é dessa forma, que não é... Mas, no fundo, a gente vamos analisar as situações e vamos, né, entrar num acordo comum, né? E isso acontece desde que o mundo é mundo, entendeu? Muitos são ousados, porque o Senhor diz, né, quando ele chama os 12, escolhe os 12 apóstolos, que eles não conseguem fazer o milagre, né, não consegue curar a pessoa, e eles ficaram, e Jesus falou para eles: vocês são sal e luz da terra. Porque são tão tímidos, né? Porque são tão tímidos, porque vocês não usam da palavra, da autoridade que eu concedi a vocês, do que vocês viram, andaram com Jesus e viram ele fazendo maravilhas. E quando o Senhor disse que eles fariam coisas maiores que aquelas, eles não acreditaram. Quando meu irmão veio a óbito também, que eu olhei o meu irmão, né, doente, eu ainda tinha muita esperança que Deus vinha curá-lo. Mas só que a enfermidade dele estava muito avançada. Mas mesmo assim eu falei, não falei assim publicamente, né? Mas eu falei no meu coração: Jesus, eu queria ter aquela fé, a fé do centurião para ressuscitar o meu irmão, entendeu? Porque nós tínhamos muita rusga, né? Tínhamos muitos atritos quando adolescente, quando eu me separei do meu esposo, né? Meu primeiro casamento, que eu casei com 21 anos, e aos 27 eu já estava separada. Meus irmãos me defamaram, né? E aquilo me magoou profundamente, porque eu só queria ter uma família, mas quem convivia com o meu esposo era eu dentro de casa. Quem dormia com ele todos os dias era eu. Quem não era meus irmãos, entendeu? Então eles me defamaram, e isso criou um ódio muito grande dentro de mim, porque eu sempre acordei cedo para trabalhar, sempre fui. Antes de eu casar, quando era solteira, aos 15 anos, quando eu comecei a trabalhar, a minha intenção era dar um conforto para os meus pais, que meus pais já estavam idosos, cansados, né? E também aconteceu coisas dentro da minha família que eu não sabia. A minha mãe tinha uma casa, né, que nós morávamos em outro estado e viemos para o Rio de Janeiro. Ela foi lá, vendeu a casa e nós nem sabemos o que foi feito do dinheiro, né? Assim, porque as pessoas de antigamente achavam que nós já éramos adultos assim, adolescentes. Aí depois o meu pai, ele deu um sítiozinho para minha mãe, um terreno, e ele trabalhava ali junto com ela e tudo também. Depois aquele sítio também foi vendido de uma forma, sabe, assim, foi dado, foi perdido. Minha mãe foi enganada, né? E eu ficava, quando a minha mãe partiu, a gente morava de favor na casa da minha tia. E a minha tia, né, sempre estava mandando eu ir embora, dizendo que eu tinha casa. Na realidade, eu não tinha casa, que meu marido era morto e a casa era do meu filho, que era herdeiro. E depois de eu ser convencida que eu tinha uma casa, meu filho diz para mim que eu não tinha nada, que ele era o herdeiro universal, né? Eu só tinha o quê? Eu tive só o trabalho de construir a casa com o meu esposo quando ele estava vivo e gastei, né, minha indenização reformando a casa. E depois, né, mas como serva do Senhor, eu disse: vai-se os anéis e fica os dedos, né? Faça o que você quiser. Então, houve um rompimento ali
a nossa amizade foi quebrada. Não quebrou totalmente, mas rachada, quebrada, né? Porque eu já não fui mais bem-vinda na casa do meu filho. Eu falei algumas verdades sobre o autismo, né? Que meu neto é autista. Quer dizer, eles não aceitaram, disse que eu estava falando mal do filho dele. Me proibiram de ver o meu neto e que eu não era bem-vinda. Falei amém, amém. Nós temos um justo juiz. Deus é o nosso juiz. Mas tudo isso aqui, ó, tá dentro da palavra, tá? Isso tudo aqui está dentro da palavra. Não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás, entendeu? Está tudo dentro da palavra. E aqui o que o Senhor fala, e isso é coisas que nós vamos vivendo ao longo da vida. Eu estou vendo aqui na Netflix, aqui para distrair a minha mente, né? Porque é uma história sobre a vida real, mas eu já nem quero ver, porque eu já sei o final da história. Nem quero ver mais. E aqui, assim, Moisés, né, com os filhos de Israel, vos tende visto que eu falei convosco desde os céus. Deus tem falado conosco, desde o momento que nós conhecemos a palavra do Senhor. Mas nós não estamos vivendo, botando em prática. Deus tem falado, aqui é o Velho Testamento. Por causa que o povo fez tudo isso, não obedeceu os mandamentos do Senhor, a ira do Senhor veio sobre o povo, e o povo foi cativo. Ficou 40 anos andando, né, no deserto para aprender, antes de entrar na terra de Canaã. E fizeram Moisés pecar. Moisés se irou. E quando o povo reclamou, né, Moisés tocou nas águas que eles pediram, estavam com sede, o Senhor mandou Moisés tocar na rocha. Moisés pegou a vara, pá, com ira, bateu na rocha. E por causa desse ato, Moisés só viu a cidade santa, Canaã, de longe. Não viu nem a Nova Jerusalém, né? Eu creio, a cidade que eles iam entrar. Mas que Moisés, com certeza o Senhor recolheu Moisés. Até hoje estão procurando os ossos de Moisés, né? Assim como o Senhor levou Elias, né? Com certeza o Senhor levou Moisés. Porque o amor do Senhor diz aqui que o Senhor ele é zeloso. Ele é zeloso, ele zela por mim, ele zela por tua vida, ele zela pela vida dos nossos filhos. Quando nós dobramos nossos joelhos, que nós oramos pelos nossos filhos, né? Eu vivi essa situação, mas eu não deixo de orar pelo meu filho, pela minha nora, pelo meu neto, pelo enteado dele, pela sogra, porque foi a família que ele adquiriu com o casamento. Eu não cesso de orar por eles, porque eu sinto, meu filho é parte de mim, é carne da minha carne, entende? Foi do meu ventre que ele saiu. Então eu jamais, como Balaão, né? O rei mandou Balaão, que era um profeta, né? Amaldiçoar aquele povo, eu abençoo através da minha oração, todo dia, através do meu devocional. Às vezes, na correria, eu oro simplesmente, nem todo dia eu gravo, né, um vídeo, uma palavra. Mas agora, como intercessora, né, eu tenho que interceder pela minha casa, eu tenho que me revestir das armaduras do Senhor para entrar na guerra, porque nós não podemos entrar na guerra desprotegido, né? O soldado, ele está lá no quartel, mas ele está em treinamento todos os dias tem treinamento.
Uma vez na semana tem treinamento de tiro, como usar as armas de guerra, como se defender do ataque. E nós, através da palavra do Senhor, nós temos que ser treinado todo dia. A gente tem que ler um pouquinho essa palavra para a gente entender. E o mais importante, você só vai ter uma vida consagrada, uma vida santa. Não adianta você cantar bonito, não adianta você pregar bonito, não adianta você dar cesta básica, não adianta você levar alimento para os moradores de rua, não adianta você fazer nada disso se você não tiver temor da palavra do Senhor, temor do Senhor. Se você não souber perdoar, porque muitos diz que perdoa, mas perdoa da boca para fora. E com Deus não se engana. Entendeu? Porque Ele conhece o teu interior, o meu interior. No Salmo 139, ele diz que Ele nos conhecia no ventre da nossa mãe, quando nós éramos um zigoto. Nós não tínhamos forma nenhuma. Aleluia! E o Senhor já nos conhecia e nos chamava pelo nome. E Ele conhece cada dia da nossa vida. Ele conhece o nosso deitar e o nosso levantar. Se você não aprender a perdoar de todo o teu coração, de toda a tua força e buscar o Senhor, não adianta, tudo que você está fazendo é em vão. Não é eu que estou dizendo, não, é a palavra do Senhor Jesus. Porque Pedro perguntou, Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar? O Senhor falou 70 vezes 7 que você tem que perdoar, né? Aqueles que te ferem, aqueles que te magoam, aqueles que te causam dor, né, que te aborrece. Se todos nós, esta nação, verdadeiramente, as famílias, né, se perdoassem um ao outro, elas seriam mais fortes, unidas. Se não teria femicídio, né, não teria adultério, não teria furto, não prestar falso testemunho. Quantas pessoas vão num tribunal, jura ali na palavra, com a palavra do Senhor, ainda presta um testemunho falso contra para levar vantagem. Eu não sei de nenhum caso assim específico, não, mas eu sei que acontece. Porque Satanás, ele veio para matar, roubar e destruir. E o que Satanás quer destruir? Qual é a sede de Satanás? É destruir a família, porque a família é a célula máter da igreja. Porque quando o Senhor criou o mundo, tudo ele fez, tudo ele criou Adão, um homem que tinha domínio sobre tudo. Mas ele viu que Adão era solitário. Cada animal tinha um macho e uma fêmea, era um casal. E Adão era solitário. E o Senhor disse para Adão, vou te dar uma disjuntora, né? Anestesiou Adão, não sei de que forma, porque ele tem poder para isso, né? E tirou a costela de Adão e fez a mulher, que somos nós. Fez Eva. E aí, crescei e multiplicai. Estamos crescendo e multiplicando até hoje. Aleluia! Eu não tenho mais filhos porque também não tenho marido, nem tenho idade, né? Porque o desejo do meu coração era ter muitos filhos, porque eu acho lindo aquela Santa Ceia, né? Aquele quadro com aquela mesa grande, com os filhos à volta, com os servos, né? Mas ali, no caso, o pai, a família, né? Ali reunida. Nossa, eu me imaginava, né? A loucura, né?
chamando mãe, outro chamando pai, aquela coisa, ele me beliscou, me bateu, fez isso, fez aquilo. Eu me imaginava isso que eu sonhava para minha vida. Mas infelizmente, né, aconteceu tudo diferente do que eu imaginava, do que eu sonhava, porque eu não conhecia Jesus, né? E não conhecer Jesus, isso nos faz a gente errar muito, pecar muito também. E eu só fui conhecer Jesus com 50 anos de idade. Olha quantas coisas eu havia feito, eu havia praticado. Tanto que quando eu conheci Jesus, eu peguei uma folha desse caderno universitário, né? Umas 3 folhas ou 4 folhas, nem me lembro mais. Tudo que eu fui lembrando, eu fui escrevendo naquele papel. E fui pedindo perdão ao Senhor. Porque eu disse, Senhor, eu achava que eu era uma boa filha. Eu falei, Senhor, eu não sou uma boa filha. Eu não fui uma boa mãe. Eu não fui uma boa esposa. Eu não tive sabedoria para lidar com o meu casamento. Eu tive vários relacionamentos, né? Porque queria um marido. E em Isaías 54, né, diz para a mulher desconsolada, né, aquela que não gerou filhos, que ela teria mais filhos do que a filho da casada, a mulher infértil, né? Aquela palavra, o Senhor faz uma analogia ao povo de Israel, né? E eu, lendo aquela palavra, eu falei, Senhor, eu sou essa mulher, eu sou como Israel. Entendeu? Que a palavra de Deus tem muito a ver com a nossa vida. Por a importância, né? Eu louvo ao Senhor pela vida do meu filho, pela vida da minha nora, porque o meu neto está aprendendo dentro da igreja, né? Na escolinha bíblica. Quer dizer, no início era uma dificuldade, né? Para ele se adaptar. Mas ele está sendo criado dentro da igreja, está aprendendo a palavra de Deus. E quando a minha nora estava grávida, havia uma guerra entre eles. E eu orava todo dia, todo dia, todo dia, sem cessar. Eu orava pelo meu neto. E meu filho, uma certa vez, ele disse que estava passeando com ele no jardim e veio uma senhora, desceu do ônibus, passou do ponto, né, desceu errado e encontrou com eles. E Deus usou ela para dizer que meu neto seria profeta, que ele seria missionário, porque Deus ouviu a oração. Porque quando a gente passa a entender a palavra do Senhor, as bênçãos que o Senhor tem ali em Deuteronômio, que foi o que moveu o meu coração, que primeiro eu aceitei Jesus, depois eu fui ler a Bíblia, mas eu ainda não estava convertida. Eu estava em processo de conversão. E quando eu me converti, eu tinha um namorado. Eu era apaixonada. Ele era um pastor que estava afastado do evangelho. Mas ele me apresentou esse Jesus que eu amo de paixão. E esse Jesus, né? E eu falei para ele, olha, ou você pula para dentro ou pula para fora, porque eu quero me batizar, eu quero descer as águas, e fornicação é pecado. Olha, demorou muito tempo, eu fiz propósito com Deus, fiz jejum para me esquecer esse homem, porque era um sentimento muito forte que eu tinha por esse homem, mas eu esqueci esse homem e me apaixonei por Jesus, me apaixonei pela palavra, mas eu continuei pedindo a Deus o marido, né? Me resguardei, me separei,